Favela não é problema. Favela é cidade, favela é solução. Eu sou da favela e acho que não tem essa perspectiva de valorização de espaço na cidade onde a gente não possa ter favela. A vereadora da cidade do Rio, Marielle Franco, assassinada em março deste ano, exercia um forte papel político na Câmara Municipal. Os principais projetos apresentados durante seu curto mandato teve grande influência no seu bairro. Onde estão as vagas da creche? Marielle nasceu e cresceu no Complexo da Maré, o conjunto de favelas que sofre ainda com a falta de direitos básicos para seus moradores. A luta das favelas do Rio tem um fio condutor histórico de desigualdade. No século XIX, foi instalada a ideologia da higiene, a ideia de limpar a cidade, destruindo os cortiços e proibindo a construção de novos. A população pobre vai sendo aos poucos expulsa do centro da cidade. Como foi e ainda é fundamental a constante aproximação do pobre à cidade, ele vai buscando novas formas de se manter no centro, surgindo então as primeiras favelas na cidade do Rio de Janeiro. O comerciante Fernando dos Santos já morou no Parque União, na Maré, e hoje possui apenas uma loja na região, mas relembra como moradores lutaram por anos para construir suas próprias casas. Quando eu cheguei aqui, o Parque União não tinha essa rua que tem. Era tudo lamaçal, você via até siri andando no meio da rua. Então nós não tínhamos poder público aqui dentro. Tudo aqui foi criado pelos moradores, com uma associação de luz, que a Light não administrava. Por exemplo, as áreas de urbanização. E a água foi feita por nós mesmos. Eu mesmo fui um que contribuí muito por essa rua Duque de Caxias, rua Portinari. Eu contribuí com material. Hoje, o crescimento das favelas se dá por motivações diferentes das do passado, mas o preconceito social ainda é o mesmo. Em razão dos confrontos armados, as favelas do Rio são identificadas como espaços violentos, o que faz com que as políticas públicas tenham uma visão preconceituosa sobre essas regiões, legitimando ações violentas com a justificativa de combater a venda ilegal de drogas. A culpa é desse Estado, esse Estado doente, que estão matando nossas crianças com roupa de escola, entendeu? Estão segurando mochila, caderno. Não é uma arma, não é faca, não estão roubando, não estão se prostituindo, não estão fazendo, não estão estudando. Vinícius Pereira é integrante da Orquestra Maré do Amanhã. Mesmo não morando na favela, ele também sente os reflexos dos problemas estruturais da comunidade por participar do projeto. A gente sempre ensaiou em colégio. Se o colégio abre, a gente abre. Se o colégio não abre, a gente não funciona no dia. Isso é um problema muito sério, porque, beleza, a gente só tem aula segunda, quarta e sexta. Mas só nessas segunda, quarta e sexta, que você pega assim, de 2 semanas, uma vai faltar água, uma vai faltar luz, então o colégio não vai abrir. Teve uma vez que foi a única vez que eu realmente fiquei, de fato, assustado, tipo, com um perigo iminente, assim. A gente estava no colégio, estava ensaiando normalmente, e a gente ensaiava num container. Era um container adaptado e ele era do lado de fora do colégio que a gente ficava. Tava tendo uma operação, rolou uma operação, disseram, vai começar a operação, não sei o que, não sei o que. Ok, beleza. Só que, nisso que avisaram, já começou a ter tiro do lado de fora. E assim, o lugar que a gente fica é meio bizarro, porque é sempre bizarro. Você não sabe de onde está vindo o tiro. A gente começou a ouvir o helicóptero começou a dar rasante, muito perto do colégio, muito perto do colégio. De você, tipo, ver a hélice rodando, assim, de verdade. E um barulho que é muito alto, cara, muito alto. A gente não sabia se o cara ia passar de lá de cima metralhando para baixo, coisa que eles já fizeram. Então, aí, nesse dia eu fiquei muito assustado, troca de tiro, o helicóptero dando rasante, cara, isso era um filme de ação, sabe? A psicóloga Leda Duarte mora na Maré há 28 anos e já foi vítima de abordagem policial dentro de casa. A nossa casa foi invadida 3 vezes, uma procurando um traficante e teve outra também que eles entraram e quebraram todos os azulejos do canto, assim, da parede, dizendo que tinha drogas, que recebeu uma denúncia. E é muito complicado, assim, porque a gente sabe que para entrar em casa precisa de mandato. E nesse caso, a gente não tem como pedir mandato, né? Eles entram da maneira que eles querem, enfim,
A gente não tem autonomia. Anderson da Costa é estudante de marketing, morador do Salsa e Merengue, na Maré, e vive diariamente os reflexos do preconceito sobre seu bairro. Eu já vivi isso demais, assim, na pele, assim, de estar flertando com um cara, enfim, no Instagram, tá ligado? Um cara branco, gato, cara de classe média. Aí, tudo bem, não sei o quê, de onde você é? Ah, pô, moro no Catete. E você? Pô, moro na Maré, conhece? Parou de responder. O conjunto de favelas da Maré surgiu no ano de 1940. É localizado na zona norte do Rio e comporta mais de 130 mil moradores espalhados por 16 favelas. Com extensão de 800 mil metros quadrados, o conjunto é cercado pelas principais vias da cidade, as linhas amarela e vermelha e a Avenida Brasil. Cada comunidade tem características próprias, mas o que elas têm em comum são os desafios estruturais que enfrentam no dia a dia. Os números da violência na favela da Maré são impressionantes. Segundo a ONG Redes da Maré, dados coletados entre janeiro e dezembro de 2017 revelam um total de 41 operações policiais, em média uma operação a cada 9 dias, 45 dias de atividades suspensas nos postos de saúde, 42 mortes, 57 feridos e 35 dias de escolas fechadas, o que equivale a 17% dos dias letivos de 2017. De acordo com o Laboratório de Dados do Fogo Cruzado, a Maré já registrou só nesse primeiro semestre de 2018 57 tiroteios, 8 mortos e 3 feridos. Assim como em outras favelas, na Maré é comum operações policiais em resposta a alguma situação de roubo nas imediações, por exemplo, como ocorreu em março de 2017. Um veículo pertencente a um policial foi roubado na Ilha do Governador. No dia seguinte, 25 de março, data de campanha de vacinação contra a febre amarela, policiais se organizaram e foram até a Maré para recuperar o veículo. O resultado foi um intenso confronto armado, que deixou 3 mortos e um ferido, além da interrupção imediata das atividades de vacinação na unidade de saúde. A Maré é reconhecida como bairro desde 1994, mas por causa do preconceito ainda é muito difícil a aceitação social. Por já ter trabalhado em recursos humanos, Leda aprendeu como driblar essa forma de preconceito para garantir seu lugar no mercado de trabalho. Currículos. A gente coloca bairro, em vez de botar Maré, porque Maré é bairro, a gente coloca Bom Sucesso, que é um bairro vizinho, mas que ele tem centro comercial, ele não é comunidade. Então, para a gente ter mais oportunidade e as pessoas não terem um preconceito com relação à nossa origem, eu, no caso, coloco Bom Sucesso. Outro grande impacto da violência e preconceito vivido por moradores é o desgaste emocional. A gente vive numa sociedade que tem a violência estruturada, assim, ela é uma violência estrutural, que faz com que a gente seja movido pelo medo, né? E naturalize a violência. Então, a gente morando em comunidade, a gente passa por vários fatores de violência, várias maneiras de violência, várias formas, mas chega um momento que ou a gente se adapta ou a gente não consegue conviver com esses conflitos. O medo ainda é um combustível, né, para a gente conseguir sobreviver. Porque a gente não pode falar, a gente não pode denunciar, a gente não pode se expor. E até, assim, gravando, né, aqui a gente fica um pouco receosa, mas é toda uma questão de como é que é feito. Tudo isso parece ser muito programado, sabe? É tudo esquematizado para que isso aconteça, para que tenha desigualdade social, para que tenha todo esse tipo de insegurança, essa sensação de insegurança que a gente tem. A gente tinha uma equipe, uma pequena ONG, que tinha psicólogos que fazia acompanhamento de crianças que tinha traumas com violência. E até familiares também que perderam entes queridos por conta da violência. Eu fiquei sabendo que a ONG não tá mais atuando aqui na Maré. Eu fico pensando como deve ser, sabe? Tipo, não passar por isso. Deve ser muito incrível, tá ligado? Deve ser muito incrível tu não chegar em casa depois de um dia cansativo, de trabalho, de faculdade, e não ter que, sabe, vir da Avenida Brasil pra dentro da favela correndo porque tá tendo um tiroteio, sabe? Porque, enfim, não acordar e sair de casa pra Avenida Brasil correndo porque tá tendo uma operação, sabe? Não receber notícia, tipo,
tá dentro de uma aula, aí daqui a pouco chega uma mensagem no WhatsApp, ó, entra com cuidado porque tem polícia aqui, já mataram 5 crianças. Apesar destas dificuldades, a Maré tem se integrado cada vez mais nos espaços comuns da cidade. O acesso à educação de qualidade é uma constante preocupação dos moradores. Hernani Alcides, cientista social e coordenador do pré-vestibular da ONG Redes da Maré, acredita no poder da educação para ressignificar o valor da favela. Primeiro que no Brasil, o acesso ao nível superior é também uma possibilidade de ascensão social. Você ser melhor visto pela sociedade, ser mais aceito e ter um salário melhor. Isso na sociedade brasileira é um fato, né? Então acho que uma das questões é essa. E a outra também é saber que ir à universidade é um direito que todo mundo tem, né? Todo cidadão tem que ter o direito de estudar até onde quiser, né? E não porque teve que interromper o seu estudo por causa do trabalho, porque não tinha política pública, por questões como essa. Se os moradores dos espaços populares tiverem mais escolarização e o acesso formal à educação, tiverem acesso a nível superior de qualidade, eles vão poder intervir na sociedade de uma forma muito mais pronunciada. No censo de 2000, a favela da Maré aparecia no IBGE com menos de 0,5% de jovens que cursam ou cursaram alguma faculdade. No de 2010, este número saltou para 2%. Isso porque, mais uma vez, os moradores se mobilizaram para ocupar o ensino superior. É muito bom ver essa galera toda aqui da Maré tentando entrar na universidade, porque, cara, tem que ter favelado sim na universidade, porque é nossa! O nosso projeto é um projeto que ele entra num espaço, na ausência de política pública, que pudesse contribuir para que os jovens dos espaços populares pudessem ter acesso à universidade pública. E a universidade pública aqui do lado, que é a FRJ, e se você tirar os funcionários todos que são daqui da Maré, que moram lá no FRJ, por exemplo, que moram na Maré e trabalham no FRJ, por exemplo, se você tirar esses funcionários de lá, a universidade nem funciona. É uma universidade pública, né, paga com os impostos dos cidadãos brasileiros, e nós nos questionávamos por que os estudantes dos espaços populares, das favelas da Maré, não estudavam lá. Foi por isso que a gente criou o pré-vestibular comunitário Redes de Saberes. Eu acho que é uma forma de democratizar o ensino, principalmente o superior, porque principalmente a UERJ, ela tem, desde 2003, a política de cotas. Antes disso, era elitizado toda a forma de ingresso, tipo, na universidade. E com esse acesso, a gente vê uma universidade mais múltipla, mais diversificada. E isso a gente só tem a ganhar, porque a minha experiência numa comunidade é trazer a realidade mesmo do que a gente vive, questionar segurança pública, questionar uma saúde com melhorias. Bandidas todas dos favelados, mas quando luta, ninguém fica parado! A cultura também é um caminho de integração da Maré com o mundo, até mesmo para quem não é da Maré. É o caso do Vinícius Pereira. Pelo projeto, a gente já viajou muito pelo Brasil mesmo, assim. A gente fez uma turnê pelo Nordeste, 1 ano e meio atrás, 2 anos. E a gente fez Amapá, Sergipe, Pernambuco. Um grande contribuinte para a construção desse preconceito que marginaliza o morador de favela é a imprensa. A cobertura da violência, segurança pública e criminalidade sofre com a dependência das informações policiais. De acordo com o levantamento realizado pelo Centro de Estudos de Segurança e Cidadania em 2006 sobre 8 jornais do Rio, 26,9% dos 2.651 textos baseavam-se em informações policiais. Além destes, os outros textos, que representam 34,6% da amostra, tinham como fontes os boletins de ocorrência. Na TV, é possível notar a mudança da estrutura do telejornal, apresentado agora pelo jornalista acompanhado por um representante de delegacias ou especialista em segurança pública. A consequência mais grave dessa estrutura é que ela torna a cobertura jornalística totalmente parcial. Pessoas são incitadas por traficantes a fazerem movimentos, a queimarem, incendiarem ônibus. E o policial que trabalhou
bem, que fez o seu serviço dele, que infelizmente acabou levando à morte de um dos oponentes, ele fica numa situação muito difícil, porque a opinião pública fica dividida, não sabe, será que esse foi um bom policial ou um mau policial? Além disso, a ausência de uma orientação política mais sólida na área de segurança. Isso porque fatos de grande repercussão explorados pela mídia acabam determinando a agenda de prioridades dos governantes. Nessas ações, é comum o uso da força e soluções que não acabam com o problema da criminalidade, isolando cada vez mais a favela e vitimizando inocentes. Encarar a violência no Rio de Janeiro hoje requer uma série de mecanismos que permitam o reconhecimento da cidade como espaço de encontro das diferenças. Exige também uma política de segurança pública mais sólida, profissionais especializados em crime, áreas de pesquisa e organização de informações que possam guiar as decisões. É uma luta que envolve a todos que acreditam em uma cidade mais justa, humana e fraterna.